Em 18 de abril de 1955, um homem de 76 anos morreu num hospital em Princeton, recusando cirurgia até o fim. "Quero ir quando quiser, é de mau gosto prolongar a vida artificialmente", disse. No bolso do hospital, encontraram um rascunho de discurso inacabado e páginas de equações que ele ainda tentava resolver. O nome dele havia se tornado sinônimo da própria palavra gênio. Mas a história real desse homem é bem mais estranha, mais política e mais trágica do que a caricatura do velho de cabelo desgrenhado que sobrou na memória popular. Essa é a história de Albert Einstein. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha. O pai, Hermann Einstein, era engenheiro e comerciante, dono de uma pequena empresa de equipamentos elétricos. A mãe, Pauline Koch, vinha de uma família judia de comerciantes bem-sucedidos e era uma pianista talentosa. Um ano depois do nascimento de Albert, a família se mudou para Munique, onde o pai e um tio abriram uma fábrica de equipamentos elétricos e a gás. Em 1881 nasceu a irmã, Maja, que se tornaria a pessoa mais próxima dele pelo resto da vida. Existe um mito persistente de que Einstein era uma criança com dificuldades de aprendizado, quase incapaz de falar. É parcialmente verdade, ele de fato demorou para começar a falar. Quando começava frases, repetia baixinho para si mesmo antes de dizer em voz alta, um hábito que preocupava os pais. Mas o mito de que ele era ruim em matemática é falso, uma lenda urbana que o próprio Einstein desmentiu décadas depois, rindo, quando alguém lhe mostrou um recorte de jornal repetindo a história. Na escola, ele sempre teve notas altas em matemática e ciências. Aos 5 anos, doente de cama, o pai lhe deu um presente que ele descreveria, décadas depois, como um momento que despertou sua fascinação pela física, uma bússola de bolso. A agulha sempre apontava na mesma direção, não importava como ele girasse o objeto, e não havia nada visível empurrando-a. Einstein disse mais tarde que aquele objeto lhe provou, ainda criança, que havia algo profundamente escondido por trás das coisas. Aos 12 anos, um tio lhe emprestou um livro de geometria euclidiana. Einstein o chamava, décadas depois, de seu livrinho sagrado de geometria. Ele passou o verão inteiro sozinho, resolvendo cada prova do livro por conta própria, e descreveu a experiência como uma revelação, a ideia de que se podia provar algo com certeza absoluta, só com lógica, sem precisar de experimento. Na escola formal, o ginásio Luitpold em Munique, ele odiava o método de ensino alemão, baseado em memorização e disciplina militar, e entrava em conflito frequente com professores que o consideravam arrogante e desafiador da autoridade. Em 1894, o negócio da família em Munique faliu, e os pais decidiram se mudar para a Itália em busca de nova oportunidade, primeiro Milão, depois Pavia. Albert, com 15 anos, ficou para trás sozinho em Munique, hospedado numa pensão, para terminar o ensino médio. Ele durou poucos meses, infeliz e sem se adaptar, conseguiu um atestado médico alegando exaustão nervosa e simplesmente abandonou a escola sem se formar, viajando para se reunir à família na Itália, para a surpresa e preocupação dos pais, que o esperavam formado. Sem diploma alemão, Einstein tentou o exame de admissão do Politécnico de Zurique, a principal escola técnica da Suíça, um ano mais cedo do que o normal, e foi reprovado nas sessões de humanidades, apesar de notas excepcionais em física e matemática. Por recomendação do diretor da escola, foi terminar o ensino médio numa cidadezinha suíça chamada Aarau, hospedado na casa da família Vinteler. Foram, segundo suas próprias cartas, os anos mais felizes da adolescência dele, uma escola que incentivava a pensar por conta própria, em vez de decorar. Ainda em Aarau, aos 17 anos, Einstein tomou uma decisão significativa, renunciou formalmente à cidadania alemã, principalmente para evitar o serviço militar obrigatório, que detestava profundamente. Ficou oficialmente apátrida por 5 anos, até conseguir a cidadania suíça em 1901, um detalhe pouco lembrado hoje, mas que mostra como, desde jovem, sua relação com a Alemanha e com o nacionalismo já era de desconfiança. Em 1896, Einstein finalmente entrou no Politécnico Federal de Zurique para estudar física e matemática. Era um aluno brilhante, mas indisciplinado, pulava aulas que considerava enfadonhas, estudava física teórica avançada por conta própria e emprestava os cadernos de um colega dedicado, Marcel Grossmann, para se preparar às pressas para as provas.
Essa amizade com Grossman se tornaria crucial quase 20 anos depois. Foi em Zurique também que Einstein conheceu Mileva Marić, uma das poucas mulheres da Europa admitidas a estudar física em nível universitário na época, vinda da Sérvia. Os dois se apaixonaram discutindo física, trocando cartas cheias de equações e apelidos carinhosos. A relação seria central, e, mais tarde, dolorosa, na vida adulta dele. Mileva Marić Física, primeira esposa de Einstein. Formado em 1900, Einstein enfrentou algo inesperado: não conseguia emprego acadêmico nenhum. Seu professor mais influente no Politécnico, ressentido com a atitude desafiadora do aluno, recusou-se a escrevê-lo uma carta de recomendação forte. Einstein passou quase 2 anos desempregado ou em bicos temporários como professor substituto, enviando currículos que não recebiam resposta, uma humilhação que contrasta com a imagem posterior de gênio reconhecido desde cedo. Em 1902, antes do casamento, Mileva deu à luz uma filha, Eliezer, na casa da família dela na Sérvia, longe de Einstein. O destino dessa criança continua um dos maiores mistérios da biografia de Einstein. As cartas mencionam a menina brevemente e depois param de citá-la. Historiadores especulam que ela tenha morrido de escarlatina ainda bebê ou tenha sido dada para adoção. Não existe certeza documental até hoje. Em 1902, um amigo do pai de um colega ajudou Einstein a conseguir um cargo modesto no escritório de patentes de Berna, na Suíça, como perito técnico de terceira classe, avaliando pedidos de patentes de invenções elétricas e mecânicas. Ironicamente, esse trabalho burocrático se revelaria ideal. Era intelectualmente estimulante o bastante para mantê-lo alerta, mas deixava tempo livre para pensar em física nas horas vagas. Foi nesse escritório, como funcionário público anônimo, que Einstein passaria os anos mais produtivos de sua vida científica. Einstein e Mileva se casaram em janeiro de 1903. O primeiro filho do casal, Hans Albert, nasceu em 1904. Um segundo filho, Eduard, nasceria em 1910. Nas noites e fins de semana, depois do expediente no escritório de patentes, Einstein se reunia com um pequeno grupo de amigos que apelidaram, meio de brincadeira, de Academia Olímpia, para discutir filosofia e física, o único fórum intelectual que ele tinha, já que estava completamente fora do circuito acadêmico formal. Quem convivia com Einstein nesses anos descrevia um homem bem diferente da imagem posterior de sábio solene. Ele tocava violino com paixão desde criança, apelidava o instrumento de Lina, e costumava dizer que, se não fosse físico, teria sido músico. Vestia-se de forma deliberadamente informal, evitava meias porque achava um desperdício de tempo combiná-las, e tinha um senso de humor irônico que aparecia até em cartas científicas sérias. Amigos da época o descreviam como caloroso e brincalhão nas rodas pequenas, e quase timidamente desconfortável em eventos formais e multidões, um contraste que se tornaria ainda mais marcante quando a fama mundial chegasse, anos depois. 1905 entraria para a história da física como o ano miraculoso de Einstein. Trabalhando sozinho, sem laboratório, sem orientador, sem acesso a uma universidade, o funcionário de patentes de 26 anos publicou, num único ano, 4 artigos que mudariam a física para sempre. Qualquer um deles sozinho já seria suficiente para consagrar uma carreira inteira. O primeiro artigo tratava do chamado efeito fotoelétrico, porque a luz incidindo sobre certos metais ejeta elétrons. Einstein propôs que a luz não se comporta só como onda, como se pensava, mas também como pacotes discretos de energia, quanta de luz, mais tarde chamados fótons. A ideia era tão radical que a maioria dos físicos da época, incluindo aliados de Einstein, resistiu a aceitá-la por quase 2 décadas. Décadas depois, seria esse artigo, não a relatividade, que renderia a ele o prêmio Nobel. O segundo artigo analisou o movimento aparentemente aleatório de partículas de pólen suspensas em água, um fenômeno observado desde 1827 mas nunca explicado matematicamente, o chamado movimento browniano. Einstein mostrou que esse tremor podia ser explicado pelo bombardeio constante de moléculas de água invisíveis colidindo com as partículas, fornecendo, pela primeira vez, prova matemática indireta e convincente de que átomos e moléculas realmente existiam, algo que ainda era contestado por parte da comunidade científica. O terceiro artigo, publicado em junho de 1905, introduziu a teoria da relatividade restrita.
Einstein partiu de um princípio simples e devastador: a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma para qualquer observador, independente da velocidade de quem mede. Dessa premissa, ele derivou consequências que pareciam ficção científica: o tempo passa em ritmos diferentes dependendo da velocidade do observador, distâncias se contraem, simultaneidade deixa de ser absoluta. Não existe mais um agora universal compartilhado por todo o universo. Meses depois, um curto artigo complementar derivou uma consequência da relatividade restrita que se tornaria a equação mais famosa da ciência, igual a mc². Massa e energia, mostrou Einstein, são a mesma coisa sob formas diferentes, conversíveis uma na outra. Ele não tinha como prever, em 1905, que essa equação teórica levaria, 40 anos depois, a arma mais destrutiva já criada pela humanidade: um fio que conecta diretamente o funcionário de patentes de 26 anos às bombas de Hiroshima e Nagasaki. No meio de todo esse ano miraculoso, Einstein ainda encontrou tempo para submeter uma quinta obra à Universidade de Zurique, sua tese de doutorado, um método para calcular o tamanho de moléculas de açúcar dissolvidas em água a partir de medições de viscosidade. Era um trabalho mais técnico e modesto que os outros 4, mas lhe rendeu, finalmente, o título de doutor. Um detalhe curioso é que esse artigo específico, sobre um problema tão aplicado, se tornaria um dos mais citados de toda a carreira dele em termos práticos, usado até hoje em química e engenharia. Apesar da importância desses artigos, o reconhecimento veio devagar. A comunidade acadêmica levou anos para digerir ideias tão radicais vindas de um funcionário público completamente desconhecido, fora do sistema universitário. O físico Max Planck, já uma autoridade respeitada, foi um dos primeiros a reconhecer o valor do trabalho de Einstein e ajudou a divulgá-lo. Sem esse apoio inicial, é possível que os artigos tivessem sido ignorados por muito mais tempo. Max Planck físico, pioneiro da teoria quântica. Aos poucos, convites acadêmicos começaram a chegar. Einstein deixou o escritório de patentes em 1908 para lecionar em Berna, depois assumiu o cargo de professor em Zurique em 1909, mudou-se para Praga em 1911 e voltou a Zurique em 1912. Em 1914, recebeu o convite mais prestigioso de todos, uma cadeira na Academia Prussiana de Ciências em Berlim, articulada por Max Planck e outro físico influente, Walter Nernst, o auge institucional da carreira dele até aquele momento. Como professor, Einstein tinha um estilo peculiar. Chegava às aulas com anotações mínimas, preferindo raciocinar em voz alta junto com os alunos, e às vezes interrompia a própria explicação porque uma dúvida nova lhe ocorria ali mesmo, no quadro negro. Alguns alunos reclamavam da falta de estrutura formal, outros descreviam suas aulas como as mais estimulantes que já tinham assistido, justamente por verem um físico de ponta pensando em tempo real, sem esconder as próprias incertezas atrás de um roteiro decorado. Nesses anos, Einstein desenvolveu amizade e profunda admiração por outra cientista que enfrentava obstáculos parecidos com os dela, Marie Curie, já 2 vezes vencedora do Nobel. Em 1913, os dois fizeram, junto com os respectivos filhos, uma caminhada de férias nos Alpes suíços, discutindo física o tempo todo. Einstein comentou depois, admirado, que Curie conseguia raciocinar sobre relatividade e mecânica estatística andando por trilhas de montanha sem perder o fôlego. Anos depois, quando a imprensa francesa atacou Curie numa campanha de fofoca pessoal, Einstein foi um dos poucos colegas a escrever publicamente em defesa dela, aconselhando-a a simplesmente ignorar os répteis da imprensa sensacionalista. A mudança para Berlim coincidiu com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Enquanto quase toda a elite intelectual alemã assinava manifestos de apoio entusiástico à guerra, Einstein foi um dos pouquíssimos signatários de um contramanifesto pacifista, o apelo aos europeus, um gesto que o isolou entre colegas nacionalistas e revelou, publicamente pela primeira vez, a política que o acompanharia pelo resto da vida. A mudança também coincidiu com o colapso do casamento com Mileva. Ela não se adaptou a Berlim e voltou para Zurique com os 2 filhos, enquanto Einstein permanecia isolado na capital alemã, entregue ao trabalho. A separação seria formalizada em divórcio em 1919. Nos termos do acordo, Einstein prometeu repassar a Mileva o dinheiro de um prêmio Nobel que, na época, ele ainda nem havia ganhado, mas já parecia apostar que ganharia. Em Berlim, Einstein se aproximou da prima Elsa Lowenthal,
que cuidou dele durante um período de exaustão física e o ajudou a atravessar os anos mais duros da guerra. Pouco depois de formalizado o divórcio de Mileva, em 1919, Einstein se casou com Elsa, um casamento mais estável, embora também marcado por relacionamentos extraconjugais dele ao longo dos anos seguintes, algo bem documentado nas próprias cartas do casal. @Elsa Einstein, segunda esposa de Einstein. Entre 1907 e 1915, Einstein trabalhou obcecado numa pergunta que a relatividade restrita havia deixado em aberto: como incorporar a gravidade a essa nova visão de espaço e tempo? O ponto de partida foi o que ele chamou de a ideia mais feliz da minha vida: uma pessoa em queda livre não sente o próprio peso. Gravidade e aceleração são, na prática, indistinguíveis. Mas transformar essa intuição em matemática rigorosa exigia ferramentas que Einstein não dominava sozinho. Foi o velho amigo Marcel Grossmann quem o apresentou ao cálculo tensorial necessário para descrever espaços curvos. @Marcel Grossmann, matemático, colaborador de Einstein. Em novembro de 1915, depois de anos de becos sem saída e cálculos errados, Einstein finalmente apresentou as equações de campo da relatividade geral à Academia Prussiana de Ciências. A ideia central: massa e energia curvam o próprio tecido do espaço-tempo ao redor delas, e o que chamamos de gravidade é, na verdade, objetos seguindo o caminho mais natural dentro dessa curvatura, não uma força invisível puxando a distância, como Newton havia proposto 2 séculos antes. Nas semanas finais antes de publicar as equações de campo, em novembro de 1915, Einstein soube que o renomado matemático alemão David Hilbert, em Göttingen, estava trabalhando de forma independente numa formulação matemática muito parecida, possivelmente chegando lá primeiro. O que se seguiu foi uma corrida tensa. Einstein revisou seus próprios cálculos às pressas, corrigindo erros de meses em poucos dias, e apresentou a versão final e correta das equações à Academia Prussiana em 25 de novembro, poucos dias antes de Hilbert submeter seu próprio artigo. A prioridade histórica entre os dois ainda é debatida por historiadores da ciência até hoje, mas o nome que ficou associado à teoria foi o de Einstein. A teoria fazia uma previsão testável: a luz de estrelas distantes deveria se curvar visivelmente ao passar perto do Sol. A única forma de observar isso era durante um eclipse solar total, quando o brilho do Sol não ofusca as estrelas próximas dele no céu. Em maio de 1919, o astrônomo britânico Arthur Eddington liderou expedições à Ilha do Príncipe, na África, e ao Brasil, para fotografar um eclipse total e medir precisamente a posição das estrelas ao redor do Sol. @Arthur Eddington, astrônomo, liderou a expedição do eclipse de 1919. Em novembro de 1919, Eddington anunciou os resultados. A luz das estrelas havia se curvado exatamente na medida prevista pela relatividade geral de Einstein, não pela física newtoniana. Da noite para o dia, um professor de física relativamente obscuro fora da comunidade acadêmica se tornou uma celebridade mundial. Jornais de Londres a Nova York estamparam manchetes declarando que Newton havia sido derrubado. Um jornal chegou a publicar a frase "luzes todas tortas no céu". Einstein, aos 40 anos, acordou famoso, e passaria o resto da vida lidando com essa fama global inesperada. Nos anos seguintes, Einstein viajou o mundo dando palestras, recebido como estrela em cada país: Estados Unidos, Japão, Palestina, América do Sul. Multidões se aglomeravam só para vê-lo passar, mesmo sem entender uma palavra de física teórica. Jornalistas o perseguiam. Ele se tornou, sem pretender, o rosto público da ciência do século XX, uma espécie de celebridade que a física nunca tinha produzido antes nem produziria depois com a mesma intensidade. Em 1931, numa das viagens à Califórnia, Einstein foi convidado pelo ator Charlie Chaplin para a estreia hollywoodiana do filme Luzes da Cidade. Ao verem os dois cercados por multidões e aplausos, Chaplin teria comentado, com ironia: "Aplaudem você porque ninguém entende o que você faz, e aplaudem a mim porque todo mundo entende." Os dois se tornaram amigos, unidos também por posições políticas parecidas. Ambos seriam alvo, décadas depois, de vigilância e suspeita por parte de setores anticomunistas do governo americano. Ainda em 1921, Einstein embarcou numa longa viagem aos Estados Unidos ao lado do líder sionista Tim Weizmann, oficialmente para arrecadar fundos para a fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém. Einstein apoiava o chamado sionismo cultural,
a ideia de um centro de vida intelectual e refúgio judaico na Palestina, mas evitava posições políticas mais duras sobre o conflito com a população árabe local, defendendo repetidamente, ao longo da vida, que judeus e árabes deveriam encontrar uma forma de conviver na mesma terra. Anos depois, doaria seus próprios manuscritos e direitos autorais póstumos à universidade que ajudara a financiar. Em 1921, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, mas não pela relatividade, que ainda era considerada controversa demais e difícil de verificar experimentalmente para o Comitê do Nobel. A premiação citou oficialmente sua explicação do efeito fotoelétrico, aquele artigo mais discreto de 1905. Como prometido no acordo de divórcio anos antes, o dinheiro do prêmio foi integralmente repassado a Mileva Maric e usado para sustentar os filhos. A fama mundial trouxe também uma pergunta que Einstein respondia repetidamente em entrevistas: ele acreditava em Deus? Sua resposta, refinada ao longo dos anos, era sutil. Dizia acreditar no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia legal de tudo que existe, não um Deus pessoal que se importa com o destino de indivíduos, mas uma espécie de reverência racional pela ordem e beleza matemática do universo, o que ele chamava de religiosidade cósmica. A frase virou um dos aspectos mais mal entendidos e mais citados de sua biografia, apropriada tanto por religiosos quanto por ateus, geralmente fora de contexto. Ciente de que quase ninguém fora da física entendia de fato a relatividade, Einstein escreveu, ainda em 1916, um livro de divulgação científica voltado ao público geral, explicando a teoria sem o aparato matemático completo. O livro se tornou um sucesso editorial internacional nas décadas seguintes, traduzido para dezenas de idiomas, um dos primeiros exemplos de um cientista de ponta se tornando, também, um comunicador de massa da própria ciência. Poucos sabem que Einstein continuou inventando ao longo da vida, décadas depois de deixar o escritório de patentes. Em 1926, ao ler uma notícia sobre uma família morta por vazamento de gás tóxico de um refrigerador doméstico defeituoso, ele se associou ao físico húngaro Leo Szilard, o mesmo que, 13 anos depois, o procuraria sobre a bomba atômica, para projetar um refrigerador sem partes móveis nem gases tóxicos. A patente foi registrada, mas o design nunca chegou a ser fabricado em larga escala, superado comercialmente por tecnologias mais baratas. A fama trouxe também perseguição. Na Alemanha da década de 1920, um movimento nacionalista que se autodenominava Física Alemã atacava a relatividade publicamente como ciência judaica degenerada, organizando palestras e publicações inteiras dedicadas a desacreditar Einstein, não com argumentos científicos, mas com retórica antissemita explícita. O físico Philipp Lenard, vencedor do Nobel, tornou-se um dos líderes dessa campanha. Chegaram a circular rumores de recompensa em dinheiro oferecida por grupos de extrema-direita para quem o assassinasse. Em outubro de 1927, os maiores físicos do mundo se reuniram em Bruxelas para a 5ª Conferência Solvay. Dela saiu uma das fotografias mais famosas da história da ciência, com 17 cientistas, entre eles Einstein, Marie Curie, Niels Bohr e Werner Heisenberg, 17 deles vencedores ou futuros vencedores do Nobel. Foi ali que começou publicamente o debate mais longo da carreira de Einstein, contra a interpretação de Bohr e outros de que a mecânica quântica descrevia um universo fundamentalmente probabilístico, indeterminado em sua essência. Einstein resistia, convencido de que a teoria estava incompleta, não que a realidade fosse genuinamente aleatória, um desacordo que os dois manteriam, com respeito mútuo, pelo resto da vida. Em 1932, a Liga das Nações pediu a Einstein que trocasse correspondência pública com outro pensador de sua escolha sobre um tema urgente. Ele escolheu Sigmund Freud e perguntou: por que os seres humanos fazem guerra? A resposta de Freud, pessimista, apontava impulsos destrutivos inerentes à psique humana, difíceis de conter. A troca de cartas, publicada sob o título Por que a Guerra, ganhou pouca atenção na época. Meses depois, a ascensão nazista tornaria a pergunta trágica e urgentemente atual. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha. Einstein, que estava fora do país em viagem, nunca mais voltaria. Renunciou formalmente à cidadania alemã pela segunda vez na vida e à sua cadeira na Academia Prussiana de Ciências.
Ao saber que sua casa de veraneio havia sido invadida pela polícia nazista e seus bens confiscados sob a alegação de que ele armazenava armas escondidas, uma acusação fabricada usada para justificar a perseguição, Einstein aceitou um cargo permanente no recém-criado Instituto de Estudos Avançados, em Princeton, Nova Jersey, se estabelecendo nos Estados Unidos em outubro de 1933, refugiado, como milhares de outros cientistas e intelectuais judeus que fugiam da Alemanha nazista naqueles mesmos anos. Ele nunca mais pisaria em solo alemão. Já instalado em segurança em Princeton, Einstein usou o prestígio e os contatos que tinha para ajudar dezenas de outros cientistas e intelectuais judeus a escapar da Alemanha nazista, escrevendo cartas de recomendação, providenciando affidavits financeiros e pressionando universidades americanas a oferecer cargos a colegas perseguidos. Muitos desses nomes hoje esquecidos só sobreviveram ao Holocausto graças a essa rede de ajuda organizada por Einstein nos bastidores, longe dos holofotes que normalmente o acompanhavam. A vida pessoal de Einstein nesses mesmos anos carregava uma tragédia silenciosa. Eduard, o filho mais novo com Meleva, brilhante e apaixonado por música e psicanálise na juventude, começou a apresentar sintomas de esquizofrenia ainda nos anos 1930. Foi internado numa clínica psiquiátrica na Suíça, onde passaria a maior parte do resto da vida. Einstein, já exilado do outro lado do Atlântico e depois impedido pela guerra de viajar, viu o filho pessoalmente pela última vez em 1933, os dois nunca mais se encontrariam. Em 1939, colegas físicos húngaros refugiados, entre eles Leo Szilard, alertaram Einstein sobre uma possibilidade alarmante. Cientistas alemães haviam acabado de demonstrar a fissão nuclear, e a Alemanha nazista poderia estar a caminho de desenvolver uma arma baseada nessa reação, usando justamente os princípios da equação de Einstein de 1905. Szilard redigiu uma carta de alerta e pediu a Einstein, o cientista mais famoso do mundo, que a assinasse para que Franklin Roosevelt a levasse a sério. Leo Szilard Físico, redigiu a carta a Roosevelt. A carta, assinada por Einstein e entregue ao presidente Roosevelt em agosto de 1939, alertava sobre o risco de a Alemanha desenvolver uma bomba atômica e recomendava que os Estados Unidos investissem em pesquisa nuclear própria. Esse documento é amplamente considerado um dos catalisadores que levaram à criação do Projeto Manhattan, o programa secreto americano que desenvolveria a bomba atômica. O que poucos sabem é que Einstein nunca trabalhou diretamente no Projeto Manhattan. O FBI, sob J. Edgar Hoover, mantinha um dossiê extenso sobre ele, mais de 1.400 páginas ao longo dos anos, por suspeita de simpatias socialistas e pacifistas, e o governo negou a Einstein a autorização de segurança necessária para participar do projeto que sua própria carta ajudara a iniciar. Durante a guerra, ele trabalhou, sem acesso a segredos nucleares, como consultor da Marinha Americana em problemas de explosivos convencionais. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, matando dezenas de milhares de pessoas imediatamente e dezenas de milhares mais nos meses seguintes. Einstein soube pelo rádio, como o resto do mundo. Ele nunca havia trabalhado no projeto, nunca vira os planos, mas a equação que levava seu nome estava na base física da arma. Segundo relatos de amigos próximos, ele ficou visivelmente abalado por semanas. Nos anos finais de vida, Einstein se tornou um dos ativistas mais vocais pelo desarmamento nuclear e pelo controle internacional da energia atômica, cofundando o Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos. Em entrevistas, expressou remorso profundo por ter assinado a carta a Roosevelt, chegando a dizer que, se soubesse que os alemães não conseguiriam construir a bomba a tempo, não teria levantado um dedo, um arrependimento que carregaria pelo resto da vida. Menos conhecida é a atuação de Einstein no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Chocado com o racismo que via em Princeton, uma cidade segregada mesmo fora do sul do país, ele chamou publicamente o racismo americano de a pior doença dos Estados Unidos. Filiou-se a NAAC e desenvolveu amizade próxima com o ativista e cantor Paul Robeson e com o intelectual W.E.B. Du Bois, chegando a se oferecer como testemunha de caráter no julgamento político de Du Bois em 1951. Ao longo de toda a vida em Princeton, Einstein recebia uma quantidade enorme de cartas de crianças do mundo inteiro, pedindo ajuda com lição de casa de matemática ou simplesmente perguntando como era ser o homem mais inteligente do mundo.
Diferente de muitos cientistas famosos, ele respondia boa parte pessoalmente, com paciência e humor. A uma menina que confessou estar tirando notas baixas em matemática, respondeu que ela não precisava se preocupar, porque as dificuldades dele com a matéria, garantia, ainda são maiores. No Instituto de Estudos Avançados, Einstein desenvolveu uma amizade improvável e profunda com o lógico Kurt Gödel, autor dos famosos teoremas da incompletude. Os dois caminhavam juntos quase todos os dias até o instituto, discutindo filosofia, física e os limites da própria razão. Einstein chegou a comentar, mais tarde, que ia ao instituto principalmente pelo privilégio de poder caminhar para casa com Gödel. Kurt Gödel, matemático e lógico, amigo próximo de Einstein. Ao mesmo tempo, Einstein se tornava cada vez mais isolado do centro da física teórica, que passará a girar em torno da mecânica quântica, uma teoria que ele próprio ajudara a fundar, décadas antes, com o artigo do efeito fotoelétrico. Ele nunca aceitou totalmente a interpretação de que o universo, em nível subatômico, fosse fundamentalmente probabilístico, e travou um debate público de décadas com o físico dinamarquês Niels Bohr, resumido na frase que ficaria famosa: Deus não joga dados com o universo. Niels Bohr, físico, rival intelectual de Einstein na física quântica. Em 1935, junto com dois colegas mais jovens do instituto, Boris Podolsky e Nathan Rosen, Einstein publicou o que ficaria conhecido como paradoxo EPR, um argumento mostrando que a mecânica quântica, levada às últimas consequências, previa que duas partículas poderiam ficar tão conectadas que medir uma alteraria instantaneamente o estado da outra, não importa a distância entre elas. Einstein considerava isso um absurdo, chamando o fenômeno de ação fantasmagórica à distância, usava o argumento como prova de que a teoria quântica estava incompleta. Décadas depois de sua morte, experimentos de laboratório confirmariam repetidamente que o absurdo de Einstein realmente acontece. Hoje o fenômeno é chamado de entrelaçamento quântico, e virou base de tecnologias emergentes de computação quântica. Nas últimas décadas de vida, Einstein dedicou a maior parte do tempo a uma busca que jamais concluiria, uma teoria de campo unificado capaz de descrever gravidade e eletromagnetismo numa única estrutura matemática. A maioria dos físicos mais jovens considerava essa busca ultrapassada, uma distração de um gênio que havia, segundo eles, ficado para trás. Einstein perseverou mesmo assim, convencido de que a beleza matemática apontava o caminho certo, mesmo sem colegas dispostos a segui-lo. Uma das imagens mais reproduzidas de Einstein no mundo todo nasceu de um momento de irritação, não de pose planejada. Em seu 72º aniversário, em 1951, fotógrafos insistiam em pedir mais um sorriso depois de horas de sessão. Exausto, Einstein simplesmente mostrou a língua para o fotógrafo da agência United Press quando o carro em que estava já partia. A foto, que ele próprio adorava e mandou reproduzir em cartões para amigos, se tornaria, décadas depois, a imagem mais licenciada e vendida de toda a sua biografia, mais reconhecível, hoje, do que qualquer fórmula que ele escreveu. Em 1952, depois da morte do primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, o governo israelense ofereceu formalmente a Einstein a presidência do país, em grande parte um cargo cerimonial, mas um gesto simbólico enorme para um refugiado judeu que havia fugido da perseguição nazista. Einstein recusou educadamente, dizendo não ter aptidão nem experiência para lidar com pessoas e assuntos oficiais de governo. Nos últimos anos, Einstein vivia de forma simples numa casa em Princeton, cuidado pela irmã Marge até a morte dela em 1951 e pela enteada Margot. Recusava a maior parte dos convites formais, preferindo a companhia de poucos amigos próximos e o trabalho solitário nas equações que nunca fechavam. A saúde se deteriorava havia anos por causa de um aneurisma na aorta abdominal, diagnosticado e parcialmente tratado ainda em 1948. Dias antes de morrer, já debilitado pelo aneurisma, Einstein assinou o que seria seu último ato público, o Manifesto Russell-Einstein, redigido ao lado do filósofo britânico Bertrand Russell e assinado por outros 10 cientistas renomados, entre eles vários vencedores do Nobel. O documento alertava a humanidade sobre o risco existencial das armas nucleares na Guerra Fria e pedia que líderes mundiais encontrassem formas pacíficas de resolver conflitos internacionais, antes que uma guerra nuclear se tornasse possível. Era, mais uma vez, o físico que ajudara a abrir a porta da era atômica tentando avisar o mundo sobre os perigos do que fora criado.
Em abril de 1955, o aneurisma se rompeu. Levado ao hospital de Princeton, Einstein recusou a cirurgia que poderia ter prolongado sua vida por mais algum tempo. Segundo relatos, disse a um médico que já havia feito sua parte no mundo e que era hora de partir com elegância. Morreu na madrugada de 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Suas últimas palavras foram ditas em alemão a uma enfermeira que não falava o idioma, e, por isso, se perderam para sempre, nunca registradas. Horas depois da morte, o patologista responsável pela autópsia, Thomas Harvey, removeu o cérebro de Einstein sem autorização da família, na esperança de que estudá-lo revelasse a base física do gênio. O corpo foi cremado conforme o desejo do próprio Einstein, sem cerimônia pública, as cinzas espalhadas em local mantido em segredo, mas o cérebro passou décadas fatiado em potes de laboratório, circulando entre pesquisadores. Um capítulo bizarro e antiético que só veio a público anos depois. Mais de um século depois daquele funcionário de patentes publicar 4 artigos num único ano, as ideias de Einstein continuam sendo confirmadas repetidamente pela ciência mais avançada. Em 2015, o Observatório LIGO detectou, pela primeira vez, ondas gravitacionais, ondulações no próprio espaço-tempo previstas por Einstein 100 anos antes. Em 2019, astrônomos divulgaram a primeira imagem direta de um buraco negro, confirmando mais uma vez, em escala cósmica, a geometria que ele havia rabiscado à mão em Berlim. A relatividade de Einstein não ficou só na teoria abstrata. Hoje, ela é literalmente necessária para o funcionamento do GPS no bolso de qualquer pessoa. Os satélites de posicionamento orbitam a uma velocidade e altitude onde os efeitos da relatividade restrita e geral se tornam mensuráveis, sem corrigir os relógios dos satélites usando as equações de Einstein. A localização do GPS erraria por vários quilômetros em poucas horas. A própria imagem de Einstein virou, décadas depois da morte dele, um ativo comercial disputado. Nos termos do testamento, os direitos sobre nome e retrato foram legados à Universidade Hebraica de Jerusalém, que licencia comercialmente o rosto dele até hoje, de camisetas e canecas a campanhas publicitárias globais, décadas depois de virar, sem que ele jamais tivesse planejado, uma das imagens mais reproduzidas e reconhecíveis da história. Em 1999, a revista Time elegeu Einstein a pessoa do século XX, reconhecendo não só as contribuições científicas, mas o símbolo que ele havia se tornado, o gênio desgrenhado, a língua para fora numa foto de aniversário, a fórmula rabiscada em quadros negros por todo o mundo, uma imagem tão difundida que hoje é quase impossível separar o cientista real da caricatura pop. Perguntado, em 1929, se acreditava mais na imaginação ou no conhecimento acumulado, Einstein deu uma resposta que se tornaria uma de suas frases mais citadas: a imaginação é mais importante que o conhecimento é limitado, a imaginação envolve o mundo inteiro. Sobre a própria genialidade, ele era surpreendentemente modesto, dizia repetidamente não ter nenhum talento especial, apenas ser apaixonadamente curioso e teimoso bastante para continuar perguntando por quê, muito depois de a maioria das pessoas desistir de perguntar. A verdadeira história de Einstein é mais complicada do que a lenda do gênio solitário e do cientista maluco. Foi um estudante que abandonou o colégio, um funcionário público que revolucionou a física nas horas vagas, um pacifista que ajudou a desencadear a era nuclear e passou a vida se arrependendo, um refugiado que se tornou um dos maiores ativistas por direitos civis do seu tempo. Nenhuma equação sozinha resume isso. Talvez seja por isso que, 70 anos depois de sua morte, ainda tentamos entender não só o universo que ele descreveu, mas o próprio homem.